Diz assim as Escrituras, Efésios capítulo 1, do versículo 20 ao 23. Esse poder, Ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder, domínio e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Oramos. Senhor, estamos diante de um texto tão profundo, tão magnífico da Tua Palavra. Precisamos tanto do Teu Espírito nesta noite para nos ajudar a compreender que maravilha o Senhor nos revela nesta passagem. Espírito Santo, fala conosco nesta noite. Age nos nossos corações. Assim como já cantamos, vem de novo como em Pentecostes. Que sejamos avivados pela Tua honra e pela Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Do túmulo Cristo saiu triunfante, quebrando as cadeias da rude prisão, vencendo os poderes da treva e da morte. Ressurge e triunfa na ressurreição. Hosanas, hosanas, ressurge e triunfa. Quem sob o Calvário na cruz se entregou. Temores não temos, sossego fruímos, que as pressas da morte Jesus arrancou. Entrando Jesus no sepulcro sombrio, as trevas espessas ali submetendo, e estrada de glória nas sombras abrindo, por nós foi que as forças da morte venceram. Agora sem susto e sem medo seguimos. Nos crentes a morte não tem mais poder. Tranquilos e alegres com Cristo marchamos na estrada segura que a glória vai ter. Salmos 123, amor. Não dá para dizer quem fez. Mas hoje nós vamos falar sobre essa maravilha que é a excelência do Cristo ressurreto. Quando nós falamos de Jesus ressuscitado, eu fico com medo, porque a gente lembra muito na Páscoa. E a gente lembra superficialmente. E a gente conta uma história que a gente conta para as criancinhas. Olha, tinha um anjo lá. E aí o anjo rolou a pedra. E Jesus saiu. E ficou um outro anjo lá para fofocar que Jesus ressuscitou. As mulheres ouviram e saíram dizendo para os discípulos que Jesus surgiu da morte. E aí eles contaram para os discípulos ficaram alegres, contaram para todo mundo. E a gente conta essa história que é verídica, que eu creio está na palavra de Deus, mas a gente não consegue um pouco aprender com ela. Coisas magníficas que a Bíblia quer nos ensinar. A primeira coisa que eu queria que vocês pensassem hoje na excelência do Cristo ressurreto é para a gente ter um panorama dessa ideia de que Jesus ressuscitou. A promessa do Messias, a promessa de Jesus é o centro do Antigo Testamento.
Você já leu todo o Velho Testamento? Quem já leu todo o Velho Testamento? Deixa eu ver na câmera. O Velho Testamento vai de Gênesis a Malaquias. Fique à vontade para ler. Durante essa semana vai tentando. Né? Dá para chegar lá. Gênesis a Malaquias. Todo o perfil, o meio, o centro do Antigo Testamento era para que o Messias fosse encontrado. O Antigo Testamento, ele faz uma mão apontando para a cruz. Ele está dizendo, lá vem o Messias, ele virá, ele está projetando o futuro. Isso é o Velho Testamento. Não há como pensar na revelação de Deus para o povo de Israel, no Velho Testamento, sem mencionar a grande promessa de restauração de todas as coisas através do Messias. O judeu, quando levava lá um cordeirinho para ir sacrificar no lugar dele, porque ele se sentia contrito por causa do pecado, ele olhando para aquele cordeirinho, ele tinha sido ensinado que um dia viria o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele não confiava naquele cordeirinho, ele confiava na promessa do Messias. Agora parece que o povo de Israel não compreendia na sua totalidade qual era a obra de Jesus. Para os judeus, o Messias viria para assumir o lugar do trono de Davi, como um rei terreno. Ou seja, para Israel, um rei morto não tinha muita glória. O que Israel esperava era um rei que viesse reinar naquele momento. Mesmo Deus revelando em alguns versículos do Antigo Testamento que o Messias morreria e ressuscitaria. Os judeus não entenderam muito. Abra comigo o Salmo 16. Eu quero que você leia comigo o versículo 10 e 11 do Salmo 16. Porque tu não me abandonarás no sepulcro. Quem que foi a única pessoa que não foi abandonada no sepulcro? Nem permitirás que o teu santo sofra a decomposição. Jesus não sofreu a decomposição. Versículo 11. Tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua presença, eterno prazer à tua direita. O que nós lemos em Efésios? Ele está sentado à destra de Deus. Este salmo está revelando aos israelitas o que Jesus faria. Jesus viria para morrer e ressuscitar. Esse foi sempre o plano de Deus. Existiam duas escolas teológicas na época de Jesus. Uma chamava Saduceu e a outra chamava Fariseu. Quando você está lendo lá o Novo Testamento, você vê Jesus falando dos fariseus, não é? Jesus gostava dos fariseus, chamava ele de sepulcro caiado. Era um carinho, né? E tinha também um outro grupo que chamava Saduceus. Qual era a diferença entre esses dois? Duas linhas teológicas em Israel. Os saduceus não acreditavam que haveria ressurreição. E os fariseus acreditavam que haveria ressurreição. Então eles sempre estavam brigando. Um dia Jesus colocou os dois para brigar, porque estavam falando sobre ele lá, muita coisa, e ele parou e foi e falou, entrou com um assunto de ressurreição. Aí eles começaram a brigar contra eles lá, e Jesus saiu de cena. Eles não acreditavam, eles não conseguiam enxergar. E ainda os fariseus que ensinavam sobre a ressurreição, nós entendemos que eles ensinavam, mas eles ensinavam a respeito da ressurreição
do último dia, do juízo final. Eles acreditavam na ressurreição lá do último dia. Agora, se a gente olhar para Israel, a gente pode falar, nossa, que povo incrédulo, não é verdade? Mas vamos pensar nos discípulos que andaram com Jesus, os 12. Parece que os discípulos de Jesus também não compreendiam muito a questão da ressurreição de Cristo. Parece que todas as vezes que Jesus falava sobre ressurreição, os discípulos estavam pensando em outra coisa. Estavam pensando, quem será que está ganhando, a Dilma ou a Aécio? Estavam pensando sobre isso. Não prestava atenção no que Jesus estava falando. Olha comigo se isso não é verdade. Marcos, capítulo 9, versículos do 30 até o 32. Evangelho de Marcos, capítulo 9, do 30 ao 32. Achou aí? Diz assim, ó. Eles saíram daquele lugar e atravessaram para a Galiléia. Jesus não queria que ninguém soubesse onde eles estavam, porque estava ensinando aos discípulos. Ele dizia: o Filho do Homem está para ser entregue na mão dos homens. Eles o matarão, e 3 dias depois ele ressuscitará. Versículo 32. Mas eles não entendiam o que ele queria dizer, e tinham receio de perguntar. Se você continuar lendo para frente, eles vão discutir entre eles quem é o maior. Jesus está falando da sua morte e da sua ressurreição, e os discípulos estão disputando quem que vai ser o maior. Eles não estão entendendo sobre a ressurreição. Então vimos que os judeus não entenderam muito no Antigo Testamento. Vimos que os discípulos não entenderam muito sobre a ressurreição andando com Jesus. Agora a pergunta é: e nós hoje? Compreendemos a importância e todas as implicações da ressurreição de Jesus? Você entende por que Jesus ressuscitou? Você compreende o que Deus estava fazendo, levantando Jesus dentre os mortos? Ou será que, como muitos cristãos, você só conhece a historinha da escola bíblica dominical contada para as crianças? Eu queria te desafiar hoje a compreender um pouco mais a respeito da excelência do Cristo ressuscitado. Em primeiro lugar, Deus ressuscitando a Cristo, assentou Cristo à sua destra nas regiões celestiais. Agora você vai voltar comigo para Efésios, capítulo 1. E nós vamos ver ali, pedacinho por pedacinho, versículo 20. Poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo assentar à destra de Deus, à sua destra. Queridos irmãos, algumas pessoas ensinam equivocadamente que Jesus só passou a ser Deus a partir do momento que ele foi ressuscitado. Os testemunhos de Jeová ensinam que Jesus não é Deus, que ele foi ressuscitado por Deus, e porque ele foi ressuscitado por Deus, então ele não é Deus. Foi a força de Deus que ressuscitou a Jesus. Então Jesus é um homem que foi institucionalizado como Messias, cumpriu a vontade de Deus como homem perfeito, e Deus, por sua rica misericórdia, o colocou assentado lá à destra de Deus. Mas ele é como um de nós, ele é o nosso irmão. Os testemunhos de Jeová vão dizer. Mas olha o que o próprio Jesus diz, pensando na sua ressurreição. Em João capítulo 17, do versículo 1 ao versículo 5. Depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou: Pai, chegou a hora. Que hora? Sua morte. E aí ele ora: glorifica o teu filho, para que o teu filho te glorifique. Pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna
a todos que lhe deste. Que vida eterna? Esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. Presta atenção no versículo 5. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Quem é que existe antes do mundo existir? Deus. Jesus está orando e dizendo aos discípulos: eu vou ter a glória que eu tinha antes. Jesus está dizendo que ele vai ser restabelecido a glória. Não é que Jesus não tinha mais glória. O engano é dizer que Jesus sempre foi alguém sem um zero à esquerda, alguém que Deus conheceu e fez ele nascer, que ele é plenamente humano. Não, Jesus é plenamente Deus e plenamente humano. A ressurreição de Cristo não fez ele assumir uma posição, fez ele retomar uma posição que já era dele. Jesus não está indo para algum lugar novo. Opa, ganhei essa poltrona aqui. Ele está voltando para um lugar que ele teve de sair por minha causa e por sua causa. Ele está retornando para a essência de Deus na sua plenitude, porque Filipenses diz que ele, sendo Deus, não usurpou o ser igual a Deus, mas ele se submeteu, ele se esvaziou, ele foi descendo, ele assumiu a forma de homem, da forma de homem ele assumiu a forma de servo, e com isso ele tomou a morte pior de todos os homens. Por quê? Porque para vencer a morte e garantir a mim e a você vida eterna. Não existia a certeza da vida eterna sem Jesus, irmão. Jesus precisou vir, precisou morrer, e a sua ressurreição restaurou todas as coisas, inclusive o lugar dele na eternidade, o lugar de Deus. Queridos irmãos, quem está à destra não é alguém que é menor, é alguém que tem o mesmo poder, a mesma autoridade, o mesmo domínio, a mesma forma, e é digno de toda a glória. Por isso o texto de Filipenses diz que Deus o Pai, fazendo tudo isso, fez com que ele agora retornasse ao lugar e deu a ele o nome sobre todo nome. E todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Adonai, é o Deus Todo-Poderoso para todo sempre. Amém. O que a ressurreição de Jesus fez? O que é essa excelência do Cristo ressurreto? A excelência do Cristo ressurreto mostra que Cristo novamente assumiu o seu lugar. Segunda coisa, versículo 21 diz: ele novamente está acima de todo governo e autoridade, acima de todo poder e domínio, e acima de todo nome, terreno ou espiritual. Meus irmãos, não há nada acima de Jesus Cristo. Todas as coisas estão abaixo do seu domínio. A ressurreição de Cristo autentica para nós, não para Deus, porque Deus já sabia, Deus o Pai sabia, que Ele, Jesus, é o Senhor de todas as coisas. Ele é o Senhor sobre todas as coisas. O texto que li, que eu citei, em Filipenses capítulo 2, versículo 9 a 11, diz sobre isso,
Ele está acima de qualquer nome humano. Ele está acima do nome de qualquer ditador. Ele está acima do nome de qualquer presidente da república. Ele está acima do nome de qualquer rei. Sobre qualquer coisa. E também sobre qualquer nome espiritual. Tem uns macumbeiros aí que ensinam o povo a fazer as coisas com o nome dos capetas deles, né? E o diabo, ele é muito sagaz. Então ele trava a vida das pessoas com demônios. E esses demônios, eles têm nome. Embora eu não goste de nome de demônio, mas a gente entende que tem Satanás estratégico, ele tem função. Então tem o tranca-rua, pomba-gira, eu sei das quantas, Zé Pilantra, Zé Pilintra, né? O Ricardito, né? Ele explicava o Ricardito. Tem um monte de nome aí, os capetas da vida. E as pessoas, muitas vezes, elas sabendo esse nome, elas chamam para si. Elas fazem oferenda, elas chamam para si. No dia 1º de janeiro, do 31 para o dia 1º de janeiro, várias pessoas vão à praia para quê? Para trazer para si uma ação espiritual de um demônio. Iemanjá. Agora, Iemanjá não é aquela coisa que o diabo faz aparecer lá, aquela mulher ali. É um monte de capiroto. Quando chama Iemanjá, vão uns 50 de uma vez. Atende um ali, outro lá. E todo mundo fica achando que é Iemanjá. Agora, pode pôr qualquer nome, irmão. Beelzebub, Baal, esses tudo aí. Quando tem o nome de Jesus, todos eles têm que bater em retirada. Quem é que bate em retirada no nome de Jesus, irmão? Por quê? Porque o nome de Jesus é um nome todo poderoso. Está acima de todas as coisas. Ele assumiu o trono. Ele fez o que tinha para fazer. Ele disse: agora eu reassumo o lugar. Quando Jesus estava encarnado, ele não era onipresente. Agora ele reassumiu a sua onipresença. Quando Jesus estava encarnado, ele não era onisciente. Mas agora ele assumiu novamente a sua onisciência. O único poder, só Deus que pode fazer isso, é se resguardar dos seus próprios poderes. Ele fez isso por mim e por você. Mas a ressurreição colocou Jesus de novo acima de todo o nome. Os ditadores que ficam lá na Coreia do Norte, na China, nesses outros países, dizendo: não fale o nome de Jesus, não fale o nome de Jesus. Um dia, sabe o que eles vão fazer? Se ajoelhar diante de Jesus e vão dizer o nome de Jesus. Nem que seja com um puxãozinho de orelha, vamos falar. Porque o nome dele é sobre todo o nome. Não há nome maior do que o nome de Jesus. Terceira coisa que essa excelência do Cristo ressurreto me ensina: todas as coisas estão debaixo dos teus pés. Versículo 22. Olha que interessante. Deus, o Pai, colocou todas as coisas debaixo dos seus pés. Eu, quando leio esse texto, me vem à mente, para a gente entender um pouco, Jesus saindo da glória. Então ele abdica, ele abre mão de todas aquelas coisas, da onisciência, da onipresença, da onipotência. Ele abre mão porque ele vai encarnar, e como encarnação ele tem deficiências humanas. Ele não tem pecado, ele tem deficiências humanas, necessidades, melhor dizendo. Ele tem sede, ele tem fome, ele tem que andar, ele tem que fazer sua higiene. Ele assume essa postura. E sabe o que parece? Que Deus, o Deus Pai, ele diz: então vai, filho, e tudo que é teu está aqui guardado. E quando Jesus volta, parece que Deus Pai o recebe e diz: pronto. E agora Deus fala: vai lá no armário, só para vocês entenderem, tira tudo disso, top. Você vai assumir tudo que
sempre foi teu. E não sou eu quem digo, a Bíblia diz. Se você não acredita em mim, leia Colossenses comigo, capítulo 1, versículo 1 até o 15. Versículo 1, do 15 ao 18, desculpa. Colossenses 1, 15 ao 18. Achou? Ele, Jesus, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas algumas coisas. Está escrito algumas coisas aí? Todas as coisas. Veja Jesus antes de encarnar. O céu foi criado por causa de quem? Os mares foram criados por causa de quem? Através de quem os mares existem? De Jesus. Todas as coisas, nos céus e na terra. E aqui, para bater em quem diz que Jesus é um anjo, nele foram criados as visíveis e as invisíveis. Todo anjo, querubim, serafim e os demônios depois se rebelaram, todos eles foram criados por meio de Jesus. Sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridade, todas as coisas foram criadas por e para Ele, Jesus, é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Sabe o que é subsistência? É manutenção. Em Jesus tudo se mantém. Sabe quando a Bíblia diz lá que os mares não passam da ordem, do nível deles? O céu não sai da sua órbita, a terra não sai, as galáxias estão todas ali. Sabe por que está tudo ali? Porque tudo está subsistindo, sendo segurado, sendo mantido pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. É nele, irmão, não é em mais ninguém. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo, percebeu aí? Ele tenha supremacia. Quem é o Supremo Senhor? Jesus Cristo. Em todas as coisas, Jesus é Supremo Senhor. Não há possibilidade de outro dominar, pois o Cristo ressurreto é quem tem autoridade para dominar todas as coisas. Ele e mais ninguém. Glória a Deus por isso. Quarta coisa, versículo 22. Ele, Jesus, é a cabeça de todas as coisas e é também o cabeça da igreja. Paulo diz que Cristo foi designado em sua ressurreição para ser cabeça de todas as coisas, ou seja, Cristo tem o domínio cósmico de todas as coisas. Por isso, alguém já leu Apocalipse 5? É uma das minhas leituras preferidas. Como eu gosto de Apocalipse 5. Eu vejo João chorando no céu. Não é porque João chora que eu gosto, não é só sádico não. Mas João está chorando, gente. E aí ele entra em desespero, porque lá Deus está revelando para ele um livro, o livro da história de todas as coisas, da história da humanidade. Esse livro está selado, e João precisa que o livro seja aberto. Deus mostra para João. João entra em desespero, ele começa a chorar, ele diz: quem é digno de abrir o livro? E chega um anjo com uma boa notícia, toca no João e diz: João, não chora, João, porque o Cordeiro,
Ele é digno de abrir o livro. Quem tem o poder cósmico em suas mãos, que governa todas as coisas, irmãos, é o teu Senhor Jesus Cristo. Amém. Essa é a beleza da sua ressurreição. Não é que ele saiu do túmulo, é que todas as coisas foram restituídas para o poder que ele tem na mão. Ele é o cabeça de todas as coisas. Cabeça quer dizer, irmão, que ele coordena tudo. Ele coordena cada situação. Eu acho interessante que Jesus ensinou uma coisa para os discípulos que a gente fica maluco de pensar. Mas Jesus diz que há um poder na Trindade tão grande que a gente não consegue compreender, que ele sabe quando cai um cabelo da sua cabeça. E ele conta o cabelo. Como é que eu vou contar cabelo? Eu que tenho pouco, já é difícil. Mas por que Jesus ensina isso? Jesus está ilustrando o quê? Que Deus fica lá toda manhã e vai contar o cabelo da Maria. Não! É que o domínio que Deus tem, nem as mínimas coisas saem da sua visão e da sua coordenação. Outra coisa que Jesus diz é: não cai uma folha de uma árvore sem que haja nisso o desígnio de Deus. Irmãos, nós temos um Deus que criou tudo, coordena tudo, ampara todas as coisas na mão do seu poder, e o seu nome é Jesus Cristo. Cristo não é só o cabeça e coordenador do cosmos, mas o versículo 22 diz que Ele é o cabeça. E olha, irmão, aqui, quando eu comecei a ler esse texto, estudar esse texto, eu comecei a ficar com um temor maior. Temor. Porque Jesus podia ser totalmente livre. Jesus podia não ter aliança com ninguém. Mas o versículo 22, irmãos, nos traz uma coisa terrível. Ele diz assim: Ele o deu à igreja. Já pensou nisso? Deus fez Jesus ressuscitar. Ele assumiu todas as coisas, reorganizou tudo diante da sua autoridade, e agora Ele tem uma aliança, e essa aliança, meu irmão, é comigo. Você imagina? Eu sou o corpo de quem esse Deus esplendoroso, poderoso, que tem tudo isso, e a sua ressurreição mostra, Ele veio fazer aliança comigo. E se você quer pensar quem é você, estude um pouco o que é o cosmos, o que é a Terra, o que são as galáxias, e você vai ver que você é pontinho. Mas esse pontinho que somos nós, dessa amplitude da criação de Deus, irmão, Deus não tem aliança com Saturno, irmão. Você já pensou nisso? Deus não tem aliança com Marte, Deus não tem aliança com acho que é Pandora, né, que chama a maior estrela. Deus não tem. Deus tem aliança com você. Isso é para trazer em nós um temor, para entender qual é o nosso lugar diante do Cristo que ressuscitou. Não é uma história de alguém que saiu do túmulo e conta para todo mundo, e vai para lá e vai para cá. É o Senhor que tomou todas as coisas na sua mão e coordena todas as coisas, e coordena a minha vida, a minha história, a tua história, e Ele é o teu Cristo. É isso que Efésios está dizendo. E como é que eu me porto diante disso? E para complicar um pouquinho mais, irmãos, seria bom
Paulo não tivesse escrito o versículo 23. Para nós seria bom, mas ele escreveu. O versículo 23, irmão, é duro. Ele deu à igreja, e aí diz, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas, em toda e em qualquer circunstância. Paulo termina essa ênfase da excelência do Cristo ressurreto, mostrando que é na igreja, não é esse ambiente aqui não. Quem é a igreja? É na igreja que essa glória é manifestada. Meu irmão, a igreja é o corpo que recebe dele plenitude daquele que enche todas as coisas em todas as circunstâncias. O domínio, o senhorio, a deidade, a divindade de Jesus, tudo isso, irmão, é metafísico. Sabe o que é metafísico? Não dá para ver, não dá para tocar, não é palpável, não está aos nossos sensos, nem vista, nem ouvido, não é cognitivo. Eu não posso tocar no Deus Cristo ressurreto, eu não posso. Isso é metafísico. Eu não posso organizar didaticamente o domínio de Jesus. Olha, Jesus domina do perímetro lá da rua 20 até a rua 95. Ali é o domínio. Não dá. Está além disso. O senhorio de Jesus não é palpável. Sabe por quê? Porque o reino de Jesus é invisível, irmão. Esse Cristo ressurreto, poderoso, que tem todas as coisas na palma da sua mão, que coordena todas as coisas, que é grandioso, que tem um nome sobre todo nome, que vai dominar, que o diabo e nenhum outro capeta se iguala a ele, de jeito nenhum. Esse Jesus não é manifestado fisicamente, porque o seu reino é um reino invisível, ninguém pode ver, até, presta atenção, até que as pessoas olhem para a igreja, e então elas conseguem ver Cristo através da igreja, ou seja, através de nós. Meu irmão, isso aqui é para fazer a gente chorar, cair de joelho, pedir misericórdia, pedir que Deus nos ajude, porque toda essa glória de Jesus pode estar apagada aos homens, se eles não conseguirem enxergar a manifestação daquele que traz a plenitude na minha vida e na sua vida. Se nós não passarmos essa visão às pessoas, o reino de Deus estará invisível a elas. Leia comigo Mateus 5. Eu acho que Jesus estava com a ideia de ensinar os discípulos sobre isso quando ele ensinou esse texto. Mateus 5, do 13 ao 16. Vocês são o sal da terra. Se você tiver liberdade, uma caneta na tua mãozinha, escreve do ladinho da tua Bíblia assim: eu sou o sal da terra. Mas se o sal
Se você se tornar sem sabor, como que a gente pode restaurar o sabor do sal? Para nada servirá, a não ser para quê? Ser jogado fora e pisado pelos homens. Se você não manifestar a glória desse Cristo, que manifesta a glória dele em você, você é um sal que não salga a salada, e um sal que não salga a salada não vale para nada. Vocês são a luz do mundo. Escreva também: eu sou a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também, ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca num lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. Meu irmão, esse Cristo glorioso, que manifesta a glória dele na igreja, para que os outros vejam, só será visto se a tua luz brilhar. Mas se você está se escondendo debaixo da cama, quem está vendo é que não precisa ver pulga, carrapato, percevejo, barata. Sai debaixo da cama. Porque o Senhor nos convidou para sermos luz aos homens. E aí ele continua, versículo 16, que eu acho que é o fechamento. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam suas boas obras e glorifiquem a quem? Ao Pai de vocês, que está nos céus. Por que ele vai receber a glória? Porque é Ele que está manifestando a sua glória no seu corpo, que é a igreja, ou seja, na minha e na sua vida. Cristo ressuscitou, meu irmão, e essa ressurreição, ela é magnífica, ela é rica. Ela é para mostrar que só através da ressurreição de Jesus nós entendemos que Deus aceitou o seu sacrifício e então somos salvos para a glória de Deus. Mas Ele ressuscitou para assumir a posição à destra de Deus nas regiões celestiais. Ele ressuscitou para que todo governo, autoridade, poder, domínio, todo nome, seja nome terreno, seja nome espiritual, estão debaixo dos pés de Cristo. Por isso que a gente tem que falar para o cara que gosta de uma macumbinha, de um horóscopozinho: irmão, vai no nome de Jesus, que é muito maior. Fica com as tranqueiras não. Esse Jesus ressuscitou porque todas as coisas estão debaixo dos pés de Jesus. Todas as coisas. Nada é maior do que Ele. Esse Cristo, a excelência do Cristo ressurreto, Ele é o cabeça da igreja. E o para nós mais importante, Ele está enchendo a sua igreja de toda a plenitude, essa mesma plenitude que Ele tem, que enche todas as coisas, constelações, planetas, o nosso planeta, essa glória que mantém todas as coisas no seu lugar, essa glória que mantém as coisas todas vivas, toda essa glória de Jesus, irmão, é invisível, e só pode ser visível através de mim.
E isso precisa mexer comigo. Precisa me fazer, pelo menos, chorar uns 5 minutos pedindo perdão. Dizendo para Deus: Senhor, me perdoa quando eu não manifesto a tua glória aos outros. Quando ao invés de eu manifestar a tua glória, eu me lambuzo lá no pecado, eu fico mexendo na minha vida, eu fico fazendo tudo que me der, eu me perco. E então a glória de Deus não é mais vista, porque o reino invisível dele só pode ser visto através da minha e da tua vida. É em nós que Cristo está derramando a plenitude da sua glória. É na sua igreja. Quero concluir. Paulo declara toda essa teologia do senhorio de Jesus. Primeiramente, irmãos, para nos alegrar. Como é bom saber que nós servimos a esse Deus. O nosso Jesus não é o Jesus hipócrita que está na cruz. Eu detesto o crucifixo com Jesus lá. Porque aquilo não é o meu Jesus, aquilo foi uma parcela da história dele. Mas hoje ele está ressuscitado. Hoje ele está dominante. Hoje todas as coisas se curvam diante dele. É esse Cristo que eu sirvo. É isso que tem que empolgar as nossas vidas em servir a Jesus. Paulo escreve isso para nos alegrar, para que saibamos quem é o Cristo que amamos e adoramos. E se nós tivermos, irmãos, uma maior visão desse texto, nós vamos chegar nessa igreja e nós vamos adorar tanto a Jesus. Nós vamos nos unir aqui para celebrar, porque Ele é digno. Todo nome vai adorar. E nós somos privilegiados, porque nós adoramos porque o amamos. Mas também para nos fazer compreender o desafio que temos. Pois é a igreja, e é na sua igreja, na igreja dele, que ele se revela. As pessoas não vão achar Jesus na vida do ímpio. As pessoas não vão achar Jesus nas heresias. As pessoas não vão achar Jesus nos espíritos manipuladores. As pessoas só vão achar Jesus, irmão, numa igreja que o manifeste, que receba dele e manifeste para ele. As pessoas precisam ouvir de Jesus em nós, ver Jesus em nós, para que então sejamos realmente sal da terra e luz do mundo. Eu não sei o que você quer fazer depois de ouvir essa palavra. Eu quero chorar. Quero dizer: Senhor, tem misericórdia de tantas vezes esquecer isso e colocar coisas tão superficiais, temporárias, na frente desse meu amor por ti. E se você quer chorar um pouco, eu convido você a fechar os seus olhos com a sua cabeça. Olha no teu coração. Celebre Cristo. Diga: Senhor, estou maravilhado com esse texto, de ver como o Senhor é grande. Mas seja sincero. Diz para Ele: Senhor, eu estou assustado com esse texto, porque é uma responsabilidade tão grande sobre as nossas vidas. E nós precisamos do Espírito para fazer tudo isso. Senhor, nós te louvamos, que a tua palavra ela é rica, ela é viva, ela é eficaz, ela é mais cortante do que uma espada. E hoje aqui nós vemos o Cristo ressuscitado, como Ele é,
glorioso, poderoso, dominador. Todas as coisas estão debaixo dos pés. Ele é Senhor. Ele coordena todas as coisas. Nada, absolutamente nada sai do poder de Jesus. Uma folha não cai. Nada. E toda essa glória do Senhor só pode ser vista, só se torna visível na igreja, que o Senhor deu à igreja. E é na igreja que Ele escolheu manifestar a glória. É na minha vida, Senhor, é na vida dos meus irmãos que estão aqui nessa noite. Jesus, tem misericórdia de nós. Quantas vezes nós estamos olhando para outras coisas, estamos pensando em coisas tão sem significado, estamos brigando por coisas inúteis, passageiras, estamos discriminando pessoas, estamos, Deus, afastando alguns. Senhor, tem misericórdia. Quantas vezes nós estamos deixando de ser sal, de ser luz? Senhor, tem misericórdia. Que o Teu Espírito em nós, como cantamos aqui no início desse culto, Senhor, que o Teu Espírito em nós nos avive novamente. Senhor, que se há alguém aqui nessa noite que não confessou o Senhor ainda, ó Deus, que essa palavra, Senhor, quebrante o coração, e ele se renda ao Teu nome, ao Teu honra, à Tua glória, Senhor. Pai, que este culto, essa mensagem, esses textos, eles possam permanecer no nosso coração, trazendo esse temor santo diante da Tua presença. Ajuda-nos, Pai, a viver uma vida para testemunhar a glória do Senhor, que o Senhor escolheu deixar na Tua igreja. É um privilégio, Senhor. Ao mesmo tempo que é uma coisa tão drástica a se fazer, é um privilégio. Eu te louvo por isso e oro no nome de Jesus. Amém. Amém. Quero